Fala galera, tudo bom? Vamos lá, mais uma vez aqui. Não esqueça de deixar um like aí, compartilhar para ajudar o canal está começando agora. Todo incentivo seria de bom agrado, tá? Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a tela, tá? O que acontece? Eu utilizo muito aqui o site do Investidor 10. É um site, acho que muitos dos investidores já utilizam, muitas das pessoas que criam conteúdo utilizam também. Vou deixar aqui, acho que vocês já utilizam, mas eu utilizo bastante aqui algumas referências, tá? Nesse momento agora vai ser mais um bate-papo. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa que eu observo aí, caia de cada um, tá? Essa aba aqui de maiores empresas pagadoras de dividendo, tá? Eu sempre gosto de olhar essa, para enxergar como é que tá o mercado e tal. Observar também aqui as maiores empresas assim, de valor de mercado. Sinceramente, é uma empresa, vou te mostrar aqui um pouco mais, para entender que às vezes a empresa não vale a pena ter um grande valor de mercado se não nos dá uma boa lucratividade. Afinal de contas, a gente está atrás disso, né? E ao mesmo tempo observar se a empresa tem uma receita, né? Se a empresa realmente gera, pode ser que a empresa tenha um grande valor de mercado, mas não gera boas receitas, tá vendo? Não faz sentido. Bom, eu gosto de observar muito pelo dividendo, obviamente a gente está aqui atrás de rentabilidade, né? Acho que esse que é o negócio, acho que ninguém quer que o dinheiro fique na conta parado. Ficar parado a gente deixa na poupança, né? Se a gente está investido, a gente quer uma rentabilidade. Então eu gosto muito de acompanhar o site do Investidor 10. Vou deixar o link dele aqui fixado, tá? Acho que quem não utiliza ele ainda é uma ponte de consulta, tá? Obviamente que ele tem uma opção dele Pro, uma opção na qual você adquire ali um pagamento adicional, mas te falo que não precisa, tá? Você pode utilizar tranquilamente a versão dele free mesmo, grátis, que dá para você extrair muita informação, tá? Bom, vou puxar aqui essa aba aqui, ó, te dar alguns rankings, acho que é os rankings que a gente mais utiliza nas partes de ações. Tem os rankings dos FIIs, que são os fundos imobiliários, os rankings de criptomoedas. Bom, a criptomoeda acho que é um papo para um outro momento, acho que a gente vai falar disso também. A gente tem que falar de investimento, lógico que é uma pequena parte do nosso mercado, já que é um mercado muito mais volátil. Se ações são voláteis, criptomoedas nem se fala. Bom, vamos aqui. Vamos puxar aqui a questão dos rankings das empresas maiores pagadores de dividendo. Eu vou trazer uma observação, tá? Aqui a gente fala o quanto que é o dividend yield anual, quanto que ela nos paga por ano de dividendo nos últimos 12 meses, tá? Atrelando, a gente sabe que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, então o passado, é somente a gente tem que olhar para o passado, analisar o passado e trabalhar e enxergar que pode ser que seja o futuro. Lógico que a análise tem que ser feita individualmente de cada um. Eu acho que aqui a gente tem que entender que o mercado ele é dinâmico, o mercado ele é volátil, o mercado ele oscila demais. Bom, o dividend yield aqui anual, essa coluna, ok, acho que essa parte ficou claro, né? E o P sobre lucro, acho que depois vamos falar sobre esse item aqui no segundo momento. P sobre VP, que é algo muito importante. Vamos observar o dividend yield nesse momento, que é nosso viés inicial, e o P sobre VP, que é o preço da ação sobre o valor patrimonial. Ou seja, quanto que está custando uma ação hoje, dividida pelo seu valor patrimonial. Ou seja, se eu dividir totalmente ali, dissolver a empresa, se eu vender tudo que a empresa tem hoje e dividir pelo número de ações, se eu consigo cobrir o valor da ação ou não. Se eu não consigo cobrir. Um exemplo rapidinho aqui, ou seja, a ação SYNE3 hoje está 0,96%, ou seja, a ação está sendo vendida 4% abaixo do seu valor patrimonial. Quando está a 1, significa que o preço da ação está justo em relação ao seu valor de mercado, tá? Ou seja, a ação está seu valor igual, 1 para 1 para 1, um par para 1. Nesse caso aqui estamos falando de 0,96%, ou seja, a gente está falando que a ação está vendendo a 4% abaixo. E aqui essa outra coluna que eu acho que é importante, que é o valor de mercado. Qual é o valor de mercado da empresa em questão, ok? Então vamos observar somente essas três colunas, o dividend yield anual, o valor o P sobre VP, que é o quanto que é o valor patrimonial da ação em relação ao número de ações, e o valor de mercado desta ação, ok? Vamos lá. Você vê que nós temos as ações aqui, tentar ser um pouco rápido, já estamos em 4 minutos, acho que ninguém quer ver um vídeo longo também, né, sobre esse assunto aqui, que a gente não está focando numa ação específica, mas de maneira mais sucinta, só uma ferramenta de pesquisa mesmo aqui do Investidor 10, que eu utilizo para quando eu observo algumas empresas que, na minha metodologia, faz sentido, tá? Não é uma recomendação, mas, bom, fica na minha metodologia, acho que cada um está aqui para poder avaliar o que faz sentido para você. Bom,
Essas ações aqui, ó, eu enxergo que você vê que tem uma grande rentabilidade, 42%, mas poxa vida, é uma empresa que é muito pequena. 1 bi de valor de mercado é uma empresa pequena, eu não investiria. Bom, aí não é uma recomendação de investimento, mas eu não investiria. Vamos continuar avançando aqui um pouco mais. Você vê que se a gente fala de 38, obviamente que tem um dividend yield alto para atrair esse investidor, porque é uma empresa que, poxa, não tem grande valor, 1,59 bilhões, ok, tudo bem. É uma empresa que está no mercado de valor, mercado de capitais, é um investimento muito alto, 1,59 bilhões. Mas quando a gente fala de grupos corporativos, ainda é pequeno, entendeu? A gente não quer correr um risco de uma volatilidade, não faz sentido na minha metodologia de avaliação. A gente traz aqui algumas rentabilidades boas. Poxa vida, já estamos falando aqui da Petrobras, 18%. Você sabe que Petrobras, na rentabilidade passada, na de futuro, sabe que hoje a rentabilidade esperada da Petrobras está cogitando ali na casa dos seus 12%, que já ainda é muito bom. A gente está falando de 1% ao mês, praticamente, mais uma possível valorização da cota. Hoje a cota, nesse momento que eu gravo o vídeo, está abaixo dos R$ 31. Poxa, faz total sentido. Está na minha carteira e vou manter na minha carteira, aportando pouco a pouco, semanalmente. Valor patrimonial da ação é muito bom, 410 bilhões, é a maior ação, maior valor patrimonial na nossa bolsa de valores. Então, não ter Petrobras, uma empresa estatal, que tem uma empresa que sofre influência do governo, tudo bem, mas é uma empresa muito grande, 410 bilhões, ela não vai falir. O mercado de petróleo e gás, a gente sabe que é um mercado de, poxa vida, é um mercado bilionário, até mercado mundial, não vai acabar. A gente está falando aqui do P sobre VP, excelente. Hoje a ação sofreu muito, teve um balanço. Tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre o balanço que foi postado agora aqui na última quinta-feira, dia 7, no qual o mercado enxergou que não estava tão bom, já que ele apresentou uma rentabilidade, um dividend yield de apenas 2% ali pelo valor da cota no momento do lançamento do relatório. Mas poxa vida, 2% de rentabilidade, o mercado esperava 3%. E por causa de que não veio os 3, veio somente 2, o mercado deu uma paulada e no dia 8, seguinte a esse relatório, baixou 6,5% na cotação da ação. Tudo espera que nos dias subsequentes essa tendência já subiu novamente. Então é isso, o mercado é isso. O mercado busca pegar esse dinheiro das pessoas que estão desesperadas. Era para ser 3, foi só 2, então vou sair da ação. Não faz sentido. Bom, fica aqui o meu comentário, né? Que eu invisto, pretendo continuar investindo e eu acredito que é uma ação que a tendência é bater os seus R$ 40 muito próximo nos próximos meses. Obviamente que é uma expectativa, né? É o que eu espero. Bom, mais uma vez você vê que a empresa está Panatlântica, empresa pequena, empresa de 940 milhões, eu também não investiria, 18% de dividend yield, tem um valor, tem um P sobre VP bom, mas não investiria, muito pequena, tá? CEMIG, sabe que todo mundo conhece CEMIG, é uma empresa muito queridinha de todos os investidores. Você vê que ela tem uma rentabilidade muito boa, eu tenho na minha carteira também, recomendo ali para os meus conhecidos. Poxa, faz sentido, coloca um pouquinho. É uma empresa que a gente fala de já tem uma robustez, 34 bilhões de valor patrimonial, e seu P sobre VP, ou seja, sua cota está num preço bom, está só 9%, ou seja, 1,09%. A cota está apenas 9% acima do seu valor patrimonial, que é de mercado. Visto essa rentabilidade de próximo de 18%, a expectativa é que fique sim na casa dos 15% para 2025, 2026, então sim, faz sentido, na minha carteira eu tenho e pretendo continuar aportando pouco a pouco. Vamos ser breve aqui, já estamos passando dos 9 minutos. Eu também gosto de investir se você põe na CSM, poxa vida, faz sentido para mim, 16% nos últimos 12 meses, tem sim um P sobre VP um pouco pesado, está acima dos 3, eu invisto muito pouquinho, ela está um pouco caro o seu valor patrimonial, porém a gente sabe que tem uma rentabilidade boa, né? Então assim, tendo um pouquinho, fazendo um aporte cíclico, tendo uma rentabilidade, tendo uma percentual da sua carteira baixo, faz sentido na minha avaliação. Mais uma vez, uma empresa de mais de 27 bilhões de valor de mercado, então não faz sentido você se preocupar com a empresa simplesmente sumir, deixar de existir, tá? A PetroRecôncavo, no caso, eu invisto sim um pouquinho, bem pouquinho, quase nada.
pouco menos aí de 1% da minha carteira está nessa ação. Eu acho que faz sentido pelos dividendos. Obviamente é uma empresa que está barata, tá? A gente está falando de 0,88 de peso valor patrimonial, ou seja, a ação está 12% abaixo. Se a ação deixar de existir a empresa hoje e vender tudo, ainda sobra dinheiro ainda, ou seja, a ação está barata, está 12% abaixo do seu valor patrimonial e ainda possui aí um valor de mercado de quase 4 bilhões. Trazendo um pouco mais aqui, a empresa JBS também, eu acho que faz sentido. É um setor de mercado único de consumo cíclico, né? Eu acho que faz sentido, é um mercado que a gente sabe que vai nos gerar, não vai deixar de existir. Tem uma demanda crescente, porque afinal de contas é um uso comum, né? O alimento, né? Que é o bem de patrimônio da empresa, uma rentabilidade muito boa. A gente sabe que a projeção para 2015 16 não é tanta quanto já foi, mas está bem próxima. E o seu valor patrimonial excelente, 0,78. Bom, valor de mercado, obviamente, 33, quase 34 bilhões. Para fechar aqui, já passei do tempo que eu esperava para comentar com vocês, eu avalio também aqui, puxando aqui um pouco mais, a queridinha aqui de todos, para fechar aqui o vídeo rapidinho. Banco do Brasil, nos últimos dividendos, o dividend yield anual foi de 12,5%, sabe que para agora, projetado para 2025/2026, a expectativa é que chegue próximo entre dos 8% a 10%. Para mim, está dentro da minha expectativa, está dentro da minha metodologia, tá? Eu acredito que faz sentido. Bom, você está falando de peso sobre valor patrimonial. A ação está muito barata hoje, está sendo cotada na bolsa ali, próximo dos seus R$19, abaixo dos R$20 ainda, ou seja, faz sentido eu continuar investindo, tá? 0,60, ou seja, a ação está 40% abaixo. Sabe que a ação do Banco do Brasil é uma ação que ela não costuma chegar próximo do seu valor patrimonial de 1. Normalmente ela é trabalhada ali na casa de 0,80, 0,85. Em poucos momentos a gente está falando de 1, somente há muitos anos atrás. Bom, mas de toda forma é uma ação que ela está muito descontada. É uma ação que nos R$20 ela está de graça. Eu continuo investindo. De fato, confesso, é a ação de minha bolsa, da minha carteira no caso, é a minha fatia maior até. Ela deu um desbalanceado, investi um pouco mais do que eu poderia pelos meus cálculos, mas eu acho que está muito, muito barata. E é uma ação que a gente está falando aqui de crescimento para o longo prazo, né? Uma ação para se aposentar mesmo. Bom, tá aqui fica aqui essa ferramenta do site do Investidor 10, para a gente observar as empresas que têm maior dividend yield. Lógico que tem que observar muito essas questões. Vamos falar um pouco mais sobre os demais itens, mas os três mais importantes é o dividendo para nós, é o valor patrimonial, para ver se a ação está sendo vendida muito cara. E, obviamente, também observar quanto que essa empresa tem de valor de mercado, né? Porque não adianta a empresa estar barata e pagar um dividendo muito alto se a empresa é pequena, uma empresa que de repente não teria ali uma dissolvência, não teria ali um fluxo de caixa em uma eventual necessidade. Bom, fico por aqui. Se puder compartilhar, ajuda a gente, tá? Compartilha aqui com um amigo. Eu acho que a intenção é essa, ser o mais sucinto possível. E, obviamente, também tirar um pouco desse misticismo que é o investimento, tá? Bom, fique com Deus, abraço, tchau, tchau.